Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Eu havia reportado para vocês anteriormente a questão da fonte de alimentação, que vai ser o assunto principal da segunda fase do curso de eletrônica, reparo e reciclagem de placas eletrônicas. Certo? Nós vamos trabalhar essa fase todinha para dominar a fonte de alimentação, porque na verdade a fonte de alimentação é a base inicial da manutenção e reparo de qualquer tipo de equipamento eletrônico. Qualquer tipo de equipamento que você pretender fazer a manutenção, você inicia pela fonte de alimentação. Certo? Então, nós temos basicamente aquelas fontezinhas padrão mais antigo e as fontes modernas, que são as fontes chaveadas ou fontes comutadas. O pessoal espanhol gosta muito de usar o termo fonte comutada. Se ouvir falar fonte comutada ou fonte chaveada, é o mesmo conceito. É o conceito mais moderno de fonte de alimentação. Nós temos por base a mais utilizada, que é a fonte para o PC, para o computador normal que nós utilizamos. E é uma fonte que pode ser utilizada em diversos segmentos. Por exemplo, radioamadorismo, você pode fazer adaptação na fonte para usar no seu rádio PX ou rádio PY. Então nós vamos dominar no final dessa fase a questão das fontes de alimentação. Queria chamar a atenção para vocês que os componentes que são usados em uma fonte são transformadores, tá? Tem uma mística muito grande de que fonte chaveada não tem transformador, isso é mentira, tá ok? A fonte chaveada tem 3 transformadores ou menos, pode ser 2 ou 3, depende da concepção do projeto. Mas fonte chaveada também tem transformador, tira essa lenda da cabeça, tá bom? Bobinas, indutores, diodos, capacitores, resistores, varistores, transistores, circuitos integrados, que são usados como regulador de tensão, como comutadores, como chaveadores, acopladores óticos. Então são diversos componentes eletrônicos que nós temos dentro da fonte de alimentação. Muita gente não conhece o varistor, nunca ouviu falar. O varistor é um componente que, quando a fonte entra em curto, ele estoura e ele joga a fonte para entrar em curto e fica queimando o fusível para evitar de queimar mais componentes lá na frente. A fonte chaveada, a fonte padrão que nós usamos no PC, ela é de manutenção mais difícil para o técnico e mais perigosa, porque você trabalha com tensões altas, certo? Ela não trabalha naquela concepção antiga que eu mostrei para vocês de que o transformador reduz a tensão a valores bem baixos. Ela não, geralmente ela dobra a tensão, tá? É um projeto bem mais elaborado, tá ok? Vantagem da fonte, já falei para vocês, mas é bom a gente reforçar. Ela é mais leve no que diz respeito ao próprio peso, porque a fonte com transformador é pesada por causa da questão do transformador mesmo. É uma fonte mais segura, quando eu falo mais segura, no que diz respeito a ter proteção contra curto-circuito, não é isso? Vai ter curto-circuito, você vai ter uma proteção melhor. Todo mundo sabe que uma fonte de computador, você apertou, fechou o curto, ela desaba e tem proteção. Ela é menos segura para fazer manutenção, tá bom? Para o técnico, tá? É outra coisa, e ela é muito mais estável em relação a variações de tensão, tá ok? Então, a apresentação básica, eu tenho aqui o diagrama. Você pode observar o diodo, que é o nosso grande componente dentro das fontes de alimentação, que na verdade, qual é a função da fonte de alimentação? Transformar a corrente alternada da tomada em corrente contínua, que é aquela que é utilizada pelos equipamentos eletrônicos. Grande abraço, professor Marcelo Moraes.